Lisca, o Emerson Romano do Itatiaia perguntando, você gritou ao final do jogo, bravo, foi uma comemoração de desabafo? Ah, mas... Puxa vida, gente. A gente ganha jogo e aí a gente vê só notícia, confusão. Ah, não sei mais o que. Ah, teve isso. Não, foi comemoração, Romano. Não teve desabafo nenhum. O time jogou muito bem. Tá fazendo uma grande Série B. Que desabafo eu teria? Não, um time que vem aí de uma classificação histórica na Copa do Brasil. Fez hoje uma partida totalmente controlada, um grande adversário, bem qualificado, né, com investimento alto. Juventude há muito tempo não fazia isso. E o América foi muito superior no jogo, né? Desde o primeiro tempo, ainda no início ali algumas jogadas do Cajá. Depois do gol, né, foi o único chute, né? O único arremate a gol assim mais perigoso. Depois um chute de média distância que o Matheus pegou com mais tranquilidade. E o América mereceu a vitória, né? Jogou bem melhor, teve as chances para ampliar até para o 3-1, mas hoje não fez falta não. O time não sofreu, as substituições foram bem, entraram bem, o Carlos entrou bem, apesar de pouco tempo, o Marcelo, o Augusto. O Léo mais para sustentação, mas não teve desabafo nenhum. Foi uma comemoração de satisfação e por ter vencido o jogo, né, de um adversário direto e ter controlado os minutos finais, que não aconteceu contra o Inter, né? A gente sofreu um gol numa bola, na última bola, frontal, que a gente está cobrando muito até hoje para não se repetir isso nas próximas partidas. Nessa partida você optou por entrar com o Sabino no meio de campo. Qual que foi sua intenção com as características dele? Nas características um pouco diferente do Flávio, um jogador mais defensivo, né? Um jogador mais descansado. O Flávio vinha há muito tempo sem jogar, jogou 2 jogos repetidos. Os exames de secar, né, dentro da nossa avaliação fisiologia e parte física deu um pouco elevado. Ontem eu já estava com essa ideia de dar uma oportunidade para o Sabino por tudo que ele vem trabalhando, pela personalidade dele, pela entrega dele, pelo poder de decisão que ele teve na penalidade máxima quando o Inter, batendo um pênalti com muita categoria, com muita personalidade, como ele treina. As pessoas até se assustaram quando eu botei o Sabino, e as pessoas pouco se deram conta, mas os 5 que bateram pênalti, 4 tinham entrado durante o jogo. O único que saiu jogando foi o Messias. Isso é uma prova da força do grupo e da confiança que o treinador tem em todos os jogadores, que os jogadores têm neles mesmos, independente se começa o jogo ou não. Não vou nem te falar titular ou reserva, porque a gente está tendo muitas alterações na equipe, por questão física, técnico, tática, sequência. Tem a questão do Covid também, a gente perdeu jogadores para essa partida. Fizemos um levantamento rápido, já tivemos 15 jogadores, né, que tiveram vírus. Graças a Deus que está sendo a conta-gotas, 2, 3, depois mais 2, depois mais 3. Pelo menos isso está sendo, né, mais fácil, entre aspas, de administrar de quando você perde 7, 8, 9, que tem acontecido com várias equipes aí. Mas a ideia foi oportunizar ele, é um jogador muito posicional, muito assertivo, boa iniciação também, deu uns passes bem interessantes. Então queria cumprimentar o Sabino, eu acho que talvez foi o primeiro jogo que ele iniciou aqui no América como titular. Já tinha acontecido com outros jogadores, segundo o Mike está me apontando lá, né? Ele tinha jogado contra o Figueirense, mas com a equipe titular principal, porque aquele jogo com o Figueirense eu tirei os 10, que é uma coisa que eu não vou repetir mais. Acho que a gente assertivamente lá em Ponta Grossa trocamos 5, 6 jogadores. Nas substituições também foi possível a gente oxigenar o time. E vamos dar sequência porque sexta-feira nós já temos uma grande partida contra o Oeste. As pessoas podem achar que o Oeste está na ponta de baixo, que é um time que teria um pouquinho mais de facilidade, mas a gente encara exatamente de maneira ao contrário. É um time que está lutando muito para a recuperação. Eu sei bem qual é o espírito dessas equipes, já passei várias vezes por isso. Um time que se reforçou, sempre cresce no segundo turno, tem essa facilidade de trazer alguns jogadores dos times grandes de São Paulo. Agora o Pedrinho chegou, já fez um grande jogo, né? Os jogadores estão se mobilizando, vibraram muito na vitória. Hoje, se eu não me engano, eles perderam, mas perderam só de 1-0. Mas no jogo anterior vibraram muito, então é um jogo dificílimo. Vamos descansar bem, né, para ver o que nós vamos articular para sexta-feira. Pergunta do Léo Campos, do jornal O Tempo. No final do jogo, o Messias disse que o objetivo principal é o acesso. Mas com a derrota da Chapecoense hoje, a ambição pelo título pode aumentar. Você pensa em coroar essa campanha com um título também? Eu penso em fazer o melhor possível, o máximo de pontos possíveis nesses 7 jogos que faltam até agora contra o Palmeiras. Eram 9, a gente ganhou 2 agora, né? E a gente quer fazer pelo menos aí mais uns 15 pontos aí antes dessa decisão contra o Palmeiras, para nos últimos 24
depender de repente de 2, 3 vitórias. A gente quer acelerar ao máximo o processo, não estamos contando assim e preocupados com o que os outros estão fazendo. Nossa luta é com a gente mesmo, por experiência em pontos corridos, nós temos que chegar aos 64 pontos no mínimo, o mais rápido possível, sem esperar rodadas no final, que realmente o campeonato já está encruado, né? Segundo turno realmente ele aperta muito, os objetivos estão bem definidos e nós não estamos preocupados. Chapecoense perdeu, mas em compensação o Cruzeiro ganhou, já foi para 28 pontos, né? Avaí ganhou, Ponte Preta ganhou, Sampaio ganhou, turma ali do meio, CSA ganhou, né? Avaí encostou 36, Ponte encostou 36, CSA já chegou com 34, a briga está muito aberta e eu considero que a Chapecoense já subiu. Os jogadores ficaram até um pouco chateados com a gente, mas não é que nós não podemos alcançar isso. Se nós alcançarmos eles, nós também vamos subir e vamos brigar pelo campeonato. Mas o nosso foco principal é o acesso, independente da posição. E se depois, mais no fim da competição, nós temos um confronto com a Chape aqui, a gente conseguir, né, ombrear com eles e também buscar a conquista, não faz mal para ninguém, seria bem interessante também. Mas o nosso objetivo é somar pontos, não se preocupar com adversários. Tem rodadas que são boas, tem rodadas que são ruins. Nós temos é que fazer a nossa parte. Isso eu falo de cadeira por experiência própria nos pontos corridos. Pergunta do Luigi, da TV Record. Com essa campanha excelente que o América vem fazendo, a cada rodada que passa, os adversários vão ficando mais de olho, estudando mais o América, tentando neutralizar as virtudes do time. Aquela prancheta que fica contigo em cima do banco de reservas tem que ser guardada 7 chaves? Não tem muito mistério no futebol, né? A disposição dos jogadores em campo, a parte tática, ela é bem conhecida do time do América. Agora, a estratégia, como que eles se movimentam, como que eles procedem dentro dos jogos, dentro do posicionamento do adversário, isso tem que variar e é importante para a gente também. Hoje, como você falou na pergunta, né? Os times realmente têm vindo aqui se transformado. Por exemplo, Juventude contra o Paraná, ganhou de 5-0. Começou o jogo com Capixaba, Rafael de um lado, Oliveira do lado, Grampola e Cajá. Hoje ele tirou o Grampola, que é o centroavante, e botou um volante, que era um Bispo, para rechear o meio e vir com um time mais fechado, Cajá de falso 9, sem referência, os dois extremos fazendo facão o tempo inteiro. A gente já tinha feito essa leitura quando saiu a escalação, né? Mas é uma questão assim, né, de respeito também que os adversários têm aqui. O América tem sido muito assertivo, mas a gente respeita todos os adversários da mesma forma e o maior respeito é mobilização, fazer o máximo, saber que há uma possibilidade de derrota, que o adversário é qualificado, que se a gente não jogar bem, nós vamos perder a partida. Se nós não aumentar a nossa feitura de gols, nós vamos ter dificuldade para ganhar jogo e para fazer o acesso. A gente está bem consciente de onde a gente precisa melhorar, onde a gente pode dar sequência, né, onde a gente pode ter variações táticas também. Hoje a gente teve algumas interessantes durante a partida, então acho que é isso e parabenizar também o Juventude, o Pintado. Não é essa derrota aí de hoje que apaga o belo trabalho que eles estão fazendo. É um time postulante ao acesso e eu particularmente torço muito que o Juventude faça esse acesso. Se o América tiver entre os 4, que o Juventude também possa estar junto, que é um clube que eu tenho um carinho enorme, uma paixão assim muito grande, né, que se criou lá em 2012, 2013, e eu sou eternamente grato ao Juventude, ao torcedor do Juventude, à diretoria do Juventude, que me oportunizou lá em 2013 fazer um grande trabalho. Outra pergunta do Léo Campos, do Jornal O Tempo, agora falando de Copa do Brasil. Hoje a gente teve o sorteio do mando, e assim como nas fases anteriores, o América vai decidir em casa contra o Palmeiras. Nas outras fases, fazer o segundo jogo em casa fez diferença, na sua opinião? E se você ficou satisfeito com o sorteio? Eu gosto de fazer o segundo jogo em casa, principalmente depois que saiu o gol qualificado, sabe? Com gol qualificado eu preferia fazer o segundo fora, porque nos 90 derradeiros o teu gol vale dobrado. Mas agora com esse novo regulamento, fica bem melhor fazer o segundo em casa. Tem dado certo pra gente, todas as rodadas que teve 2 jogos foram assim. A gente já tem uma fórmula, um caminho, mas cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário, a competição ainda está longe. Tem muita água para passar debaixo da ponte, então a gente gostou, né? Não vou te negar que a gente gostou de fazer o segundo jogo em casa, mas é só um detalhe também, né? Com essa nova realidade, nosso aproveitamento é maior fora de casa do que dentro de casa. A gente tem tido sucesso na Copa do Brasil, conseguindo matar o primeiro jogo fora e depois administrar o segundo.
mas são outras circunstâncias, mas a gente está muito confiante nas duas competições e está acreditando muito que chegou a nossa hora. A hora do América, a hora dos profissionais do América mostrarem trabalho, mostrarem qualidade, para a gente cada vez mais divulgar o nosso clube e essa parceria profissional que está bem legal entre atletas, diretoria, funcionários e Clube América Mineiro. Obrigado, Luiz.